falando aí pela PEC do teto, que na prática limita os gastos desse governo e dos próximos governos. A PEC do teto é essencial para tirar o Brasil do vermelho, para tentar começar a resgatar o Brasil. Você está falando do teto dos gastos. Não vai tirar dinheiro da educação, não vai tirar dinheiro da saúde, isso é balela. Isso é uma mentira que um grupo inventa para a população ficar contra. Tem de mostrar que as reformas, assim como a PEC agora dos gastos, são essenciais para a retomada da economia, para o enfrentamento da mais grave crise da história do Brasil e tocando na questão central, que é o emprego. Mas essa PEC é uma PEC que com certeza vai pelo menos ajudar o Brasil a começar a andar para o lado certo, que é a redução de gasto estatal. É o fim, é pelo menos assim, o fim do crescimento do conto de fadas estatal. Beleza? Então, pela ordem e excelência, o meu voto para essa PEC é sim. Essa conta de que saúde perde 400 bilhões em 20 anos, educação perde tantos bilhões, é uma falácia, é uma mentira. É claro que a PEC do teto de gastos, eu acho que hoje, e eu não sou da área, vocês que entendem mais, a gente vai ter que pensar uma solução, né, para, de alguma forma, depois da Previdência, ter capacidade de ampliar gasto no Brasil. Não tem muita saída. Por quê? Porque nós vivemos 5 anos numa recessão. De fato, crescer 0,5% em 2014, negativo 15, 16. Crescer 1%, né, nos 2 anos seguintes, e agora vai crescer também 1%, significa que nós vamos entrar num colapso social muito rápido no Brasil. A PEC dos gastos aprovada no governo Temer foi um erro. Hoje eu digo, eu que achei que era correto, vi que é um erro. E os economistas que na época apontaram que aquilo era um erro, estavam certos. Estavam certos. Por quê? Hoje ela engessa de tal forma o governo, porque se o governo violar o teto dos gastos, pedalada. É pedalada. E pedalada abre um processo de impeachment. Então veja a situação. É necessário, portanto, olha a embrulhada que nós estamos. Olha a embrulhada. É necessário, portanto, rever a PEC dos gastos. E aí você precisa ter uma maioria constitucional para isso. Porque senão o governo vai ser obrigado, legalmente, a colocar de tal forma o pé no freio que vai ter um efeito devastador na economia brasileira. A proposta de emenda constitucional de número 241 a gente tem chamado de PEC do orçamento sem povo. Então essa proposta de emenda constitucional, ela simplesmente congela a política econômica na Constituição e retira a possibilidade de recursos da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança, da política atual de salário mínimo, da previdência, ou seja, é um desastre do ponto de vista dos gastos primários e sociais, mas ela libera para os gastos financeiros e para os juros, ou seja, é a PEC dos mais ricos. Né? É uma emenda à Constituição que esses malucos disseram, empurraram goela abaixo sem conversar com ninguém, em que o Brasil está proibido de gastar com saúde, educação, segurança. É o teto dos gastos. É. Isso não é bom? Não, é péssimo. Porque nascem 2 milhões e 700 mil bebês no Brasil por ano. 20 anos, 2 milhões e 700 mil bebês por ano, nós estamos falando de 50, 60 milhões de pessoas que não vão ter maternidade, que não vão ter pré-escola, que não vão ter creche. Isso não é um negócio de louco. Isso nunca existiu na face da terra. Bem, vamos botar o nosso povo no jogo. 50% do orçamento, a metade do orçamento, ou seja, todas as receitas, todas as despesas, metade gastos financeiros. Isso está fora da emenda 95. Onde é que entrou? Educação, saúde, segurança pública, que são as tragédias do nosso povo, ciência, tecnologia, estrada, porto, aeroporto. Você imagina o Brasil passar 20 anos sem dar manutenção nas estradas, Mariana? Como os portos não vão ter a modernização, isso é uma loucura.